E aí, meu irmão, minha irmã, meu nome é Valdo, sou missionário da comunidade católica Missão Maria de Nazaré e nós vamos aqui agora para mais uma pergunta da semana. Meu nome é Álvaro de Divinópolis. Eu gostaria de saber se a masturbação é um atentado contra o amor. É isso aí, essa questão da masturbação é uma questão que precisa ser bastante explicada, porque vira e mexe principalmente para nós jovens, os adolescentes, principalmente o homem também, embora para a mulher isso aconteça, esse desejo de buscar a satisfação sexual em si mesmo, de forma egoísta, de forma individual. Isso é basicamente a masturbação. O Yucat, o Catecismo Jovem, ele vai dizer para nós o seguinte: que masturbação vem de duas palavras, no latim manus, significa mão, e turbare, significa perturbar, agitar. Por masturbação, entende-se a excitação intencional dos próprios órgãos sexuais, com a finalidade de suscitar prazer sexual sem cópula. Então nós precisamos entender que na masturbação há ali um exercício contraditório, porque o prazer sexual ele naturalmente deve ser buscado na relação sexual, porque senão ele perde o seu sentido e também o seu valor. O prazer sexual que é buscado simplesmente por ele mesmo, ele pode gravemente se tornar um vício e prejudicar gravemente a saúde humana, a saúde sexual mesmo do jovem que se torna um viciado nessa prática. Inclusive aqui o Yucat vai dizer o seguinte no número 409: a masturbação é um grave atentado contra o amor, porque torna a estimulação do prazer num fim em si mesmo e desvia a pessoa do desenvolvimento integral do amor entre o homem e a mulher. Por isso, o sexo consigo mesmo é em si mesmo uma contradição. Não existe o fato de exercer a relação sexual consigo mesmo como propõe a masturbação. A relação sexual deve ser vivida com completude, com unidade, como sugere uma relação entre um homem e uma mulher. E diz aqui, complemento dizendo, a igreja não diaboliza a masturbação. Então não adianta também a gente tratar como o pior de todos os pecados, não é isso. Mas ela avisa que ela não é inocente. Na verdade, muitos jovens e adultos são prejudicados por se isolarem no consumo de imagens, de pornografia, filmes e ofertas na internet, em vez de procurarem o amor numa relação pessoal. A solidão pode levar a um beco sem saída, onde a masturbação se torna um vício. Ninguém, contudo, se torna feliz vivendo o lema: para sexo eu não preciso de ninguém, faço sozinho e quando preciso. Digo para você, jovem, você que está aí nos acompanhando nesse vídeo, preste bastante atenção. Nós precisamos entender, antes de tudo, o mal que é a masturbação e como isso pode prejudicar a sua vida, como isso pode gerar inúmeros danos à sua saúde afetiva, à sua saúde sexual. Primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: às vezes nós achamos que nós devemos combater a masturbação na hora que você está lá no banheiro, na hora que você está tomando um banho. E não é nesse momento que se deve combater a masturbação, mas a masturbação ela começa sendo combatida no pensamento. Então eu queria levar você a pensar sobre três coisas principais. Quando que começa principalmente o pecado contra a nossa sexualidade, principalmente se referindo à pornografia e à masturbação? Primeiro começa no pensamento, depois nos olhos e depois no toque. Então, o pensamento, as fantasias que nós elaboramos na nossa mente, os desejos, tudo que a gente pensa antes de cometer qualquer ato desse. O segundo é ir lá, ver, buscar na internet, buscar num vídeo, buscar numa revista, esse estímulo. E o terceiro, que é a mão, que é a própria masturbação. Então, antes de ver, antes de tocar, a forma como você combate a masturbação ou a pornografia é através do pensamento. Então, meu irmão, esse é o convite que faço. É uma luta psicológica. É onde você deve começar a sua batalha. Quando começa aquele pensamento, quando você, às vezes você pensa, mas isso não tem nada a ver, aquele pensamento que te vem, corta a partir daí e você vai ver grandes frutos na sua luta, na sua batalha para viver uma saúde sexual, uma vida segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Deus quer que você ame, meu irmão, e não use nem a você e nem as pessoas para o seu próprio prazer. Então fique com Deus, Deus abençoe você e até o próximo Partilhando o Yucat.